Bom dia a todos do canal Priscila Fernandes. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Tudo bem? Estou aqui para trazer mais uma reflexão da parte do Senhor para as nossas vidas. Se encontra novamente no livro de Daniel, capítulo de número 3. Hoje iremos falar sobre um rei chamado Nabucodonosor e 3 jovens fiéis chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos para a leitura. Daniel capítulo 3, a partir do verso 1. Louvado seja o Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou num campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, prefeitos, governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, conselheiros e todos os oficiais da província, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, prefeitos, governadores, os juízes, os tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estava em pé diante da imagem. Nisto o arauto apregoava em alta voz, ordenando a vós outros, povos, nações e homens de todas as línguas: no momento em que ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram sons musicais, se prostraram e adoraram. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. O rei Nabucodonosor vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pela qual todo homem que ouviste o som dos instrumentos musicais tem que se prostrar e adorar. E qualquer que se não prostrar e não adorar seria lançado na fornalha de fogo ardente. A uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, as teus deuses não servem, aleluias, e nem adora a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Então falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vos não servis aos meus deuses, nem adorarem a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis exposto, e quando ouvir o som, vão adorar? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não servimos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, com Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes a mais do que costumava. Ordenou aos homens que lançassem Sadraque e Mesaque e Abednego, e os lançaram. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tomou ele e disse:
Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, totalmente ilesos. Que palavra poderosa! Como vale a pena ser fiel a Jesus Cristo? Esse Deus que tem tanto cuidado, tanto zelo com as nossas vidas. É uma passagem bastante conhecida, mas que fala profundamente aos nossos corações. Eu já preguei muito quando eu morava no Ceará essa palavra, e sempre eu era usada de uma forma diferente, porque a palavra é impactante mesmo, como toda a palavra de Deus. A Bíblia diz que havia um rei chamado Nabucodonosor, que eu acho tão bonito esse nome, e é grande, né? E este rei construiu uma imagem e ordenou que todas as pessoas, quando começasse a ouvir o som de buzina, daqueles instrumentos musicais, deveriam se prostrar e adorar a imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, tinha erguido. E qualquer pessoa que não obedecesse à voz do rei seria lançado na fornalha de fogo ardente. Aleluia. E assim, toda vez que as pessoas ouviam o som daqueles instrumentos musicais, se prostraram e adoraram. Toda vez eles se prostravam e adoravam a imagem. Porém, havia 3 jovens diferenciados, destacados, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. Estes 3 jovens serviam ao Deus vivo, ao único Deus verdadeiro. Aleluia. E eles, em nenhum momento, quiseram adorar aquela imagem que o rei Nabucodonosor tinha construído para todos adorar e pronto. E aquelas pessoas, os sátrapa, presidente da época, que viram, correr e foram falar para Nabucodonosor aqui. Na mensagem anterior que eu falei sobre Daniel na cova dos leões, o rei Dario gostava de Daniel e fez de tudo para salvar Daniel. E o Senhor salvou Daniel, mandou os seus anjos e calou a boca dos leões. Mas aqui, Nabucodonosor, ele não gostava desses jovens. Pelo contrário, quando ele ficou sabendo que havia esses 3 jovens que não queriam cumprir o que ele ordenou, ele ficou furioso e mandou chamar. E falou mais ou menos assim, em outras palavras: eu vou te dar mais uma chance, eu vou te dar mais uma oportunidade. Já vai começar aí os sons dos instrumentos musicais e todas as pessoas vão se prostrar e vão adorar. Vocês façam o mesmo, porque senão vocês já sabem o que vai acontecer. Talvez um de nós ficaríamos com medo, perplexo, mas eles não, porque eles tinham uma fé inabalável, porque eles sabiam em quem eles estavam crendo. Que às vezes o problema é que nós dizemos que acreditamos em Deus, mas na hora que o negócio aperta, a gente fica com medo, a gente quer desistir, a gente não sabe mais nem clamar. Cadê a nossa fé? Eles, porém, tinham essa fé, essa convicção, algo que nos falta atualmente. E eles falaram claramente para o rei: ó rei,
a gente não vai adorar não, de jeito nenhum. Se o Deus a qual nós servimos quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Agora, se Ele não quiser, mesmo assim, não vamos adorar sua imagem. E a Bíblia diz que o rei se furiou, ficou furioso, indignado, e mandou acender aquela fornalha 7 vezes a mais do costume. Já imaginou? Você que é dona de casa aí, que está cozinhando alguma coisa, fritando alguma coisa, que você chega perto do fogão, aquela quentura, né? Às vezes o óleo salpica e queima sua pele, que dor, não é? E isso não tem como nem comparar com a fornalha que estava preparada para aqueles 3 jovens. E foi acendida 7 vezes a mais do que o costume, aleluia. E eles foram lançados. E a Bíblia diz que aqueles homens que levaram eles, ali a quentura era tão grande que matou aqueles homens. Porém, quando o rei levantou-se, ergueu, olhou lá para baixo, ficou admirado. Eu mandei lançar 3, porque que tem 4. E o 4º é diferenciado, aleluia. Ele parece com o Filho do Deus. Ei! Jesus está passeando na fornalha contigo esta manhã. Esse 2 de maio, Deus tem coisa preparada para a tua vida, não esmoreça não. Ali o rei reconheceu, aleluia, que aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, realmente eram fiéis a Jesus. E que o Deus dele era o verdadeiro. E mandou retirar eles. E não tinha dano algum, nem cheiro de fumaça neles tinha. E o rei depois assinou um decreto afirmando que o único Deus verdadeiro era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Jesus te ama, irmão. Jesus te ama. Ele está passeando na fornalha de fogo hoje contigo. Você pode achar que está sozinho, que não tem jeito, que não tem saída, mas tem jeito, tem saída sim. Tá difícil a luta, eu sei. A prova tá grande, eu sei. Quem nunca passou ou está passando. Mas se firme em Deus. Ele tem o melhor para a tua vida. Quando você menos esperar, você vai cantar o hino da vitória. Às vezes não entendemos por que tais coisas acontecem, mas tudo é sobre o controle do Senhor. Ele passeia na fornalha contigo. Então, que essa palavra possa ter tocado no seu coração. Guarde, medite e reflita. Deixe seu like, comente, se inscreva, que o intuito deste canal é falar do Deus vivo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.